Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião em busca dela, Cleópatra, e a sua grande vitória contra Marco Antônio. Eu sei, legionários. Vocês devem estar pensando, que vitória é essa? Esses dois eram um casal. Na verdade, não foi uma vitória usando exércitos e soldados, meus amigos. Foi uma vitória de uma aposta. Mas antes que eu comece a contar essa história, super interessante para vocês, eu preciso apresentar o contexto do assunto principal dessa história. E o contexto principal aqui são as pérolas. Sim, os romanos tinham uma paixão enorme por pérolas. Eram as pedras mais preciosas para eles, as pedras mais amadas, mais procuradas, mais desejadas. As pérolas de melhor qualidade vinham do mar Mediterrâneo, mas aquelas que vinham do Mar Vermelho eram as que valiam mais no mercado. E elas eram o sonho das mulheres daquela época, das matronas, das aristocratas. Havia realmente uma paixão sem limites por pérolas. E era uma paixão tão maluca que em 46 a.C. foi criada uma lei limitando o uso de pérolas em público, porque as mulheres faziam um alvoroço tão grande pelas pérolas que, segundo as leis da moral, às vezes elas exageravam. Então imaginem o tanto que os romanos amavam as pérolas. No entanto, há uma história muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Uma história que envolve uma enorme pérola e também envolve Cleópatra. A fonte desse relato é Plínio, o Velho, que nos conta que em um certo momento, como todos nós sabemos, Marco Antônio e Cleópatra começam um relacionamento amoroso. Eles estão no Egito e, obviamente, eles passam os dias em abundância, se divertindo na luxúria. Esse é um relacionamento histórico muito famoso. Em um certo momento, Cleópatra faz uma aposta. Ela diz assim a Marco Antônio: "Você quer apostar que eu consigo organizar um banquete que custará 10 milhões de sestércios? Que eu conseguirei gastar 10 milhões de sestércios em um único banquete? O banquete de uma noite?" Olha as ideias, legionários. Marco Antônio permanece meio chocado e surpreso, mas diz: "Ok, vamos lá, vamos apostar." Só não ficou decidido o que ele ganharia se caso ele tivesse vencido a aposta. Mas enfim, ele, assim como nós, não podia imaginar como alguém poderia gastar 10 milhões de sestércios em uma única noite. E pensando assim, ele aceita a aposta. Cleópatra, então, organiza um banquete muito chamativo. Marco Antônio, então, decide dar uma olhada. E ele vê que o banquete que foi organizado está realmente grandioso, cheio de joias, de muita comida, muitas coisas caras daquele tempo, mas nada de diferente do normal. E ele se pergunta como Cleópatra pode vencer aquele desafio. Então começa a noitada. Começam a chegar os pratos. Tem muitos convidados e a noite prossegue com uma festa muito alegre e divertida. Marco Antônio pensa, obviamente, ter vencido o desafio, porque vê que o banquete, a festa, é realmente muito suntuosa. Mas 10 milhões de sestércios, não há como gastá-los em apenas uma noite. E então ele começa a tirar sarro de Cleópatra. E começa assim: "Mas isso aqui quanto custa? Esse copo custa 10 milhões? E esse tapete?" Até que em um certo momento, quando ele já tinha se divertido com as piadinhas, vem a reviravolta. Cleópatra ordena que os seus servos tragam um cálice cheio de vinagre. Marco Antônio fica olhando aquela cena, meio sem entender nada. Ela então, com muita classe, umedece as mãos naquele cálice com vinagre e coloca para trás os seus cabelos, revelando em suas orelhas 2 brincos, cada um com uma pérola imensa. As duas são absolutamente gigantescas, são as maiores pérolas que um romano já tinha visto na vida. Ela então desprende um desses brincos com essa pérola imensa e coloca esse brinco dentro do cálice que contém vinagre. Marco Antônio fica atônito, vendo aquela pérola imensa se dissolver na frente dele. E se vocês não sabem, as pérolas podem se dissolver no vinagre. As pérolas consistem em carbonato de cálcio.
enquanto o vinagre é ácido acético. Mas na minha opinião, essa história é romantizada. Ela não deve ser real 100%, e no final eu digo por quê. Cleópatra então pega esse copo e bebe o seu conteúdo. Todo o conteúdo, com vinagre e pérola. E só para vocês saberem, a pérola que ela estava usando valia mais que 10 milhões de sestércios. E Plínio ainda nos diz que, não contente, ela queria jogar a outra pérola no vinagre e beber mais. E um dos seus servos disse a ela: "Não, a senhora já venceu, não tem mais desafio." Marco Antônio também reconhece a vitória dela e assim salva aquele segundo brinco, aquela segunda pérola. Essa história deve ser romantizada, como eu disse antes. Tem elementos aqui que não devem ser reais e não devem ser levados muito a sério, até porque um cálice de vinagre não ia dissolver uma pérola em poucos segundos. Pode ser que ela tinha engolido essa pérola praticamente inteira? Isso podia ter acontecido, até porque ela não devia ter nenhuma dificuldade em engolir coisas grandes. O ponto é que não só Plínio, mas outras fontes deixaram registrado que o episódio realmente aconteceu. E é uma história tão legal, uma curiosidade tão bacana e divertida, que eu não podia deixar de trazê-la para vocês. E bem, da verdade, eu quis trazer essa história, uma história mais leve, porque semana que vem sairá um vídeo muito pesado. Um vídeo que mostrará todas as punições do exército romano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E como sempre, eu desejo tudo de melhor para vocês.